Nossa aula é sobre aconselhamento pastoral. É uma atividade muito importante e necessária na vida do pastor. Pelo fato dele ser um líder espiritual, muitas pessoas o procuram em busca de orientações, de conselhos, de sugestões. Ele precisa sempre estar pronto e preparado para essas situações. Quero lembrá-los que o principal trabalho do pastor não é o aconselhamento. Tem muitas outras atividades envolvidas, mas aconselhar é uma das atividades muito procuradas e o pastor precisa realmente estar preparado para tal. Um cuidado muito importante que o pastor precisa ter é com relação àquelas pessoas queixosas que procuram com frequência para reclamar da vida, para buscar conselho, buscar sugestões. Essas pessoas tendem a tomar todo o tempo do pastor e ele acaba depois se complicando para dar conta de resolver todas as atividades que ele tem na agenda. Por isso é importante ter um limite de tempo para o atendimento de cada pessoa. Pode se limitar a 3, 4 sessões de 40 a 50 minutos cada uma. Isso é tempo suficiente para o pastor dar aquela estabilidade emocional que a pessoa precisa para aquele momento de crise. O pastor precisa entender que ele não é um profissional da área de aconselhamento. Ele tem algum conhecimento sobre a arte de aconselhar. Então ele precisa respeitar suas limitações e num determinado momento encaminhar a pessoa para um especialista, seja um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, ou às vezes até um sexólogo, dependendo da situação que a pessoa esteja precisando de ajuda. O pastor precisa ler bons livros, ele precisa buscar ter conhecimento, porque muitas pessoas vão procurá-lo em diversas áreas de necessidade e ele precisa ter um preparo para ajudar naquele momento imediato. Existem algumas perguntas que são muito importantes e devem ser feitas na primeira sessão do aconselhamento. Por exemplo, quantos conselheiros você já procurou para falar sobre esse problema? Sabe por quê? Existem pessoas que procuram muitos conselheiros, muitos pastores, mas não conseguem seguir orientação. Então você percebe se aquela pessoa está lhe procurando porque realmente ela quer ser ajudada ou está lhe procurando porque gosta de ficar procurando ajuda, mas não consegue seguir conselhos. Você deve perguntar também há quanto tempo a pessoa está passando por aquela situação, por aquele problema, porque muitas vezes já é um problema de muito tempo, um problema que já está enraizado, um problema que já causou outros problemas. Aí você sabe que é uma situação já um pouco mais difícil, mas às vezes é um problema que acabou de acontecer. Então você tem mais facilidade também para poder orientar e ajudar essa pessoa. Outra pergunta seria: esse problema é recente ou é antigo? Esse problema é espiritual, emocional? Qual é a área desse seu problema? Existem alguns fatores importantes que precisam ser observados enquanto o pastor conversa com o seu aconselhado. Muitas vezes ele está com alguma atitude fora do normal, algum olhar perdido, falta de percepção, falta de lógica naquilo que ele está falando. Então é importante que o pastor preste atenção nessas situações para ver se realmente aquele problema é o foco ou se por trás daquele problema que está sendo focado existem outros problemas de ordem mental, de ordem emocional ou de ordem até mesmo espiritual. O pastor precisa estar atento a esses fatores que são muito importantes e dão muitas dicas no atendimento. O pastor precisa lembrar que o seu trabalho de aconselhamento é apenas para os casos de crise, para aqueles problemas que são passageiros, aqueles problemas que são simples. Outros problemas devem ser encaminhados. Existem algumas atitudes que são indispensáveis no aconselhamento. Ouvir a pessoa com atenção, com respeito, da maneira certa, demonstra que você realmente está interessado em ajudar a buscar soluções, a resolver o problema, a ajudá-la, a valorizar o que ela está sentindo, o que ela está querendo expressar.
É importante que você sempre ouça os dois lados. Muitas vezes a pessoa que está ali buscando aconselhamento, ela chega, conta a história do jeito dela e o conselheiro acaba dando toda a atenção, todo o atendimento em cima daquilo que ele ouviu. Mas muitas vezes ela não está contando a história do jeito certo, ela está contando na versão dela. Por isso é muito importante que você ouça ambos os lados, ouça todas as partes envolvidas naquele problema, naquela situação. É preciso ter muito cuidado com a expressão e com os gestos ao ouvir uma pessoa. Evite também o julgamento precipitado, sabe? Você ouve um pedaço da história e você acha que já tem a conclusão, que já sabe o final. Cuidado com o julgamento precipitado. Nós não temos como saber se a pessoa está realmente falando verdade ou não. Então você não deve fazer nenhum julgamento precipitado. Uma boa palavra que você pode usar ao ouvir a pessoa é dizer ah, sim, entendi. São palavras que você pode usar que demonstram que você está realmente prestando atenção, está ouvindo a pessoa. Não é bom proceder sem refletir. A Bíblia diz em Provérbios 19:2, peca quem é precipitado. Então, cuidado com o julgamento que você faz ao olhar para a pessoa, ao ouvir metade das coisas que ela tem a falar. Busque soluções. É preciso gastar mais tempo buscando soluções e não no problema em si. A pessoa vem e fala o problema que ela tem, agora você parte para a solução, gasta muito tempo analisando, buscando uma saída, buscando uma alternativa. Não tente resolver o problema da pessoa, você deve ajudá-la a buscar solução, deve ajudá-la a abrir a mente e ver outras saídas. Nós não podemos ser consciência para ninguém, nós podemos ser um caminho para ajudá-la a buscar, a ver uma saída. Pare um pouquinho e reflita comigo o que diz lá em Desejado de Todas as Nações 525. Em questões de consciência, a alma deve ser deixada livre. Ninguém deve controlar o espírito de outro, julgar por outro ou prescrever-lhe o dever. Deus dá a toda a alma liberdade de pensar e seguir suas próprias convicções. Ninguém tem o direito de imergir sua individualidade na de outro. Então, por isso, nós não podemos resolver o problema da pessoa. Nós podemos sim ajudá-la a encontrar uma saída, ajudá-la a encontrar uma alternativa, uma solução, mas não trazer uma receita pronta e dizer você tem que fazer isso. Orientar sim, mas dar respostas prontas nunca. Nós temos que dar o direito da pessoa escolher, pensar e tomar atitudes. É preciso estabelecer planos. Você não deve ficar dedicando tempo se o aconselhado não cumpre as partes que ele deve fazer. Você dá uma tarefa, dá uma atividade, dá uma orientação. O aconselhado não faz a parte dele, você não deve ficar gastando o seu tempo com ele. Outra questão é você documentar todos os planos por escrito. Toda orientação que você der, toda sugestão que você der, toda tarefa que você deve anotar na ficha de atendimento dele para ver se realmente ele está cumprindo aquilo que você está orientando. Porque do contrário, você não deve ficar perdendo o seu tempo com ele. Seja confidente. Na verdade, é você ser uma pessoa de confiança, uma pessoa que tenha realmente ética no seu trabalho. Você pode ouvir tudo que a pessoa tem a dizer, mas aquilo só é importante para ela e para você que está ali ajudando. Não contar os problemas da pessoa para ninguém. Isso não é um trabalho de um conselheiro cristão, isso é falta de ética. Então, seja confidente, ou seja, faça com que a pessoa tenha confiança em você, seja digno de confiança. Estabeleça um departamento de aconselhamento psicológico na sua igreja. É importante que você, como pastor,
Conheça seus membros, conheça as pessoas que têm capacidade de orientar, de aconselhar, de dar realmente bons conselhos, e faça um departamento de aconselhamento onde essas pessoas possam estar ali te ajudando a ajudar aqueles que precisam. Então você não se sobrecarrega, você tem uma equipe que pode prestar trabalho também de ajuda no aconselhamento para outras pessoas. A Bíblia e a oração são ferramentas fundamentais no aconselhamento pastoral. Todo pastor tem que colocar no seu trabalho de aconselhamento passagens bíblicas, versos bíblicos, promessas bíblicas, e orar com a pessoa antes, durante e depois das sessões. Nós vamos ter inclusive uma aula especialmente sobre esse tema, Bíblia e oração no aconselhamento, porque são ferramentas infalíveis. Com Bíblia e oração, o Espírito Santo vai atuar e nós vamos ter sucesso no nosso trabalho com os nossos aconselhados.